E na noite dessa segunda-feira foi decidido os grupos da Libertadores da América 2023. Houve-se o sorteio em Luque, na sede da Conmebol. O sorteio das equipes que irão disputar a Libertadores. Então vamos ver onde os favoritos, os azarões, como é que será a saga dos brasileiros. Vamos dar mais atenção aos times brasileiros, mas também ver quem pode incomodar os times brasileiros. Será mais um ano ou não de domínio brasileiro na Libertadores da América. Do grupo A ao grupo H, no total de 7 equipes brasileiras, poderia ser 8, né, se o Fortaleza não tivesse caído na pré-Libertadores, mas acredito que vai ter brasileiro, vai ter vida fácil, outra vida difícil, vai ter vários componentes, enfrentar a equipe encardida, viagem distante, altitude, mas eu acredito que, baseado nos grupos que foram feitos, vai ser mais um ano de brasileiros indo longe e, se der brecha, mais uma vez de título brasileiro. Eu acredito nisso, eu acho que até pela diferença de poderio técnico, investimento, até poderio econômico, vai ser mais um ano de domínio brasileiro, espero que seja. E, defender as cores do Palmeiras, espero que o Palmeiras chegue ao seu quarto título. É palpável, não é somente clubismo, não é somente torcida, mas é algo que é alcançável. Mas também quem entra bem nessa luta tem um Flamengo, tem um Atlético Mineiro, um Fluminense que vem muito bem, o Internacional, tem o Corinthians, né, que quer voltar ao protagonismo em Libertadores, né? Não achar que aquele 2012 não foi só um ponto fora da curva, que o Corinthians é um time que tenha tradição, mesmo que não tenha tradição sul-americana. Então o Corinthians tem que provar ao contrário. Mas é tudo isso, vamos falar. E vamos começar pela ordem, pelo grupo A, o grupo do atual campeão, o Flamengo, né? Sem mais delongas, vamos ao grupo A, grupo do Flamengo, que pelos times que constam no grupo, acho que passa, né? Grupo A, que é composto por Flamengo do Brasil, Racing da Argentina, Aucas do Equador e Ñublense do Chile. Mas não tem muito para onde fugir. Eu falo os times que compõem o grupo e também falar os meus palpites. Pela ordem que eu falei, presume-se também que será a ordem do que eu acho que vai ficar os grupos. Agora, no caso, entra meus palpites também. Tem Flamengo, Racing, Aucas e Ñublense. Para mim, eu sigo a mesma ordem dos classificados. Primeiro, segundo, terceiro e quarto do grupo. Penso eu que vai passar em primeiro o Flamengo, né? Por ser o atual campeão, né? Não tem como pensar diferente. O Racing, que é a equipe argentina, também tem a pressão de jogar na Argentina. É uma equipe forte, né? Se comparar com os outros dois do grupo. E tem o Aucas e o Ñublense que vão brigar entre si por uma vaguinha na Sul-Americana. O terceiro de cada grupo vai disputar um playoff com o segundo do grupo da Sul-Americana para poder passar para as oitavas da Copa Sul-Americana, né? Que um torneio fica meio que entrelaçado ao outro, né? Os derrotados de um grupo vai enfrentar os vencedores do outro. Então, para aí dar prosseguimento a outra competição. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Flamengo passa. Eu acho que não vai ter vida fácil somente contra o Racing, né? Pela proximidade das equipes Brasil, Argentina, tem sempre esse clássico. Mas o Flamengo, porque é Flamengo e porque é mais forte, acredito que o Flamengo passe em primeiro e o Racing em segundo. Então não tem muito onde fugir isso. E vamos já para o grupo B, que tem brasileiro também, só que o cabeça de chave é o Nacional do Uruguai, seguido pelo Internacional do Rio Grande do Sul, do Brasil, o Metropolitanos da Venezuela e o Independiente Medellín da Colômbia. Pensando assim, é que fica meio difícil cravar Internacional em primeiro. É complicado, né? Pensando que eu tô fazendo agora tudo de bate pronto. Tem elencado os times e eu já vou pensando quem é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Jogaria primeiro o Nacional do Uruguai. Segundo eu colocaria... É complicado, mas eu vou de Internacional, por mesmo que eu não esteja num bom momento, né? Foi eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho, mas passa em segundo, a duras penas. Aí em terceiro colocado fica o Independiente Medellín da Colômbia e o fraquíssimo Metropolitano
da Venezuela fica em último, só para cumprir tabela, né? Para ganhar o din-din. Então não vai ser... praticamente segue a mesma ordem. Passa nacional, passa internacional. Uruguai e Brasil se classificam para o mata-mata da Libertadores. Que nem eu ressaltei, Internacional que não vive um bom momento, né? Pelo fato de ser eliminado pelo Caxias, todo mundo esperava um Grenal, que era para ser mais previsível. No Campeonato Gaúcho, ter Grêmio, que passou também nos pênaltis, a duras penas, e o Internacional que ficou pro Caxias. Então, também por via de penais também. Mas eu acho que Libertadores, aquela coisa do começa tudo do zero. E vamos ver se Mano Menezes continua no cargo, né? Porque um baque forte do Inter não ir para a final de um gauchão, isso impacta em muitas coisas. Então, mas eu acredito que a diretoria do Inter vai permanecer com o Mano Menezes e que o time continue. Não é de todo ruim o time do Inter. Eu vejo muito o Inter parecido com as oscilações, muito com o Corinthians, muito com o São Paulo. Então, por isso eu acredito com a força, com a raça gaúcha, com tudo isso aí, com todo esse folclore, o Inter passa em segundo. Pro grupo C, o grupo que mais me interessa, e também parte da audiência, é o grupo do Palmeiras. Palmeiras que chegou até a semifinal da Libertadores passada. Antes disso tinha sido bicampeão 2 vezes, tinha conseguido 22, 21 e 20 tinha sido campeão da Libertadores, né? Seguido, né? Isso é uma coisa difícil, já tem épocas, em tempos de pandemia, o Palmeiras foi lá e conseguiu. E o grupo C é formado por Palmeiras do Brasil, Barcelona de Guayaquil do Equador, Bolívar de La Paz, na altitude, na Bolívia, e Cerro Porteño de Asunción, no Paraguai. O grupo que, sem mais delongas e nem enrolações, é Palmeiras em primeiro. Aí que a gente passa quem vai ser o segundo colocado. Para mim a briga fica boa, mas todos têm iguais chances, cada um com a sua particularidade, porque o Palmeiras será o primeiro, acredito, que vence até todos os jogos, como foi em Libertadores passado. O Palmeiras o Palmeiras chega com algumas Libertadores que é sempre o primeiro no geral. Então isso que favorece muito o Palmeiras na hora do mata-mata. Sempre decidir em casa ajuda muito. E no chute, Palmeiras em primeiro. O segundo para mim seria, eu iria de Cerro Porteño do Paraguai, que nunca foi campeão da Libertadores. O Olímpia já foi, né? Se eu não me engano, acho que 3 vezes campeão. Acho que é tricampeão da Libertadores. O Cerro Porteño, rival do Olímpia, nunca foi campeão da Libertadores. Tem um carinho pelo Cerro Porteño, porque é o time que revelou o Arce, quem é palmeirense conhece, dos anos 90, anos 2000, nosso lateral direito, grande lateral direito da história do Palmeiras, o Arce. Então acredito que passa Palmeiras em primeiro, Cerro Porteño do Paraguai em segundo. Aí em terceiro colocado eu acredito que o Barcelona do Equador passe e o Bolívar fica em último, por mais que tenha a força da altitude. Mas eu acredito muito na altitude, num The Strongest, mais forte do que um Bolívar. Eu não vejo muita força no Bolívar. Então eu acredito que seja Palmeiras em primeiro, Cerro Porteño em segundo, terceiro o Barcelona de Guayaquil e o Bolívar. Palmeiras pegando o Barcelona genérico, né? Ainda bem que não é o da Catalunha. Então vamos pro grupo D. Grupo D, que também tem brasileiro, né? Qual é o grupo que não tem, né? Algum tem, né? Grupo D, que é capitaneado, encabeçado pelo River Plate. Então, um dos favoritos. Você tira os brasileiros, quem é o time mais forte? River Plate da Argentina, né? Quando tirou essa leva de brasileiros seguidamente campeão, quem foi o campeão da Libertadores? Fora o time brasileiro? River Plate. Com Marcelo Gallardo, que fez história, construiu sua grande história, tanto como jogador, como técnico. E o River Plate é seguido como o Fluminense do Brasil, River Plate da Argentina, Fluminense do Brasil, The Strongest, como tinha acabado de citar, na altitude de La Paz, na Bolívia, e o Sporting Cristal de Lima, no Peru. Eu acho que vai passar pelo bom momento que o Fluminense vive, com vários e vários gols de Germancano. Acredito que o River Plate passa em primeiro, né? Pela força que é o time do River Plate. Mas em segundo já passa o Fluminense. Acredito sim, Fluminense. E agora sim entra a altitude pesando e também com a força do time. Aí terceiro fica o The Strongest da Bolívia, por causa da altitude de La Paz. E por último fica Sporting Cristal do Peru.
Então passa River Plate em primeiro, Fluminense do Brasil em segundo, The Strongest e Sporting Cristal. Fluminense também vai estar com a cabeça também com as finais do Campeonato Carioca com o seu grande rival Flamengo. Então vamos ver o grau de importância que o Fluminense vai dar para essa reta inicial de Libertadores e também para um título que é importante se enganar do Flamengo, para tentar fazer um pouco de sombra, porque o Flamengo no futebol do Rio de Janeiro tá a uma longa distância por seus outros rivais locais, né? Tanto por isso que muitas vezes o flamenguista busca como rival um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Inter, um Corinthians, um São Paulo, porque dentro do Rio de Janeiro pouco se vê graça no futebol carioca, porque o Flamengo está muito, mas muito à frente. Então por isso que o Fluminense é a hora de o quê? Olhar para uma Libertadores? Sim. Olhar para um River Plate, mas olhar para um Flamengo, não esquecer de um Flamengo, porque é importante a conquista, não para o Flamengo, mas para o Fluminense. Então Grupo E que também tem Corinthians, tem brasileiro e tem Corinthians. E o Corinthians vai encabeçar esse grupo? Não, porque ele vai ser cabeça de chave. Quem é? Independiente Del Valle, indigestos, já desclassificou já um Corinthians, já é algoz do Flamengo, né? Acabamos de falar de Flamengo, falar de Fluminense, mas acabou de ganhar de um Flamengo, já ganhou Sul-Americana. Era para estar o São Paulo aqui. Podia ser São Paulo e Corinthians, talvez, ou não, por causa do forçando confrontos, né? Então acho que não daria para ser São Paulo e Corinthians, mas o Independiente Del Valle tá aqui, por quê? Porque ganhou a Sul-Americana, que o São Paulo perdeu na Argentina em jogo único. Então o grupo E vem com o Independiente Del Valle do Equador, Corinthians do Brasil. O terceiro time vem Argentino Júnior da Argentina e Liverpool do Uruguai. Eu tinha falado do Barcelona, que não é o da Catalunha, é o de Guayaquil, no grupo do Palmeiras. O do grupo do Corinthians tem o Liverpool, que não é o da Inglaterra, é o Liverpool do Uruguai, de Montevidéu. Eu acredito. Vamos lá. Tem muita torcida contra, mas também tem um pouco de racionalidade. Acredito que o Independiente Del Valle passa em primeiro, sim, e vai engrossar muito para um Corinthians, sim, principalmente no jogo em Itaquera. O Corinthians não vai ter vida fácil, mas acredito que o Corinthians passe em segundo, sim, eu palmeirense acredito que o Corinthians passe, muito provavelmente para cair numa oitava de final, só puramente palpite meu, clubismo meu, mas acredito que o Corinthians passe de fase em segundo, pegar um primeiro, vai lá e trombar com um time mais forte, né? Se o Corinthians parar com essas oscilações, né? Então vamos ver como é que será o Corinthians nessa Libertadores. Isso é uma incógnita, vários pontos de interrogação. O Corinthians é um mar de incerteza. Em segundo passa o Corinthians, em terceiro o Argentino Júnior, que vai para a Sul-Americana, né? E o Liverpool do Uruguai fica em último, que é fraquíssimo, quase que é amador. O futebol uruguai já é fraco. Tirando Peñarol, tirando Nacional, por favor, é lastimável. Tanto que Peñarol nem na Libertadores não tá na Sul-Americana. É sofrível. Então, como é que tá o futebol uruguaio? Então, pegar o Liverpool, acho que o Corinthians ganha no Uruguai, ganha em Itaquera. Então, o Corinthians passa em segundo, minha opinião. Grupo F que não, o milagre, não tem brasileiros, né? No grupo F, mas tem argentino, tem Boca Juniors da Argentina, tem Colo-Colo do Chile, Monagas da Venezuela e Deportivo Pereira. Eu ia falar Deportivo Táchira, mas não, pela indução do nome, induzindo ao nome, mas Deportivo Pereira da Colômbia, da cidade de Pereira. Não tem muito o que inventar também não, né? A partir de ter um time pequeno da Colômbia e um time médio da Venezuela, vai passar Boca Juniors em primeiro e Colo-Colo do Chile em segundo. Não tem Colo-Colo do Chile, que eu também tenho um pouco de sentimento pelo time, por causa que é o time que já foi time revelado, que revelou o Valdívia, né? Então, para quem é palmeirense sabe quem é ele. Então acredito que Boca Juniors passa em primeiro, Colo-Colo em segundo, aí passa Deportivo Pereira em terceiro, que vai para Sul-Americana, e Monagas da Venezuela. Só porque da Venezuela é mais fraquinho, acho que não vai fazer cócega em ninguém, né? Então deve perder todos os seus jogos, meu palpite. Então sem surpresas, né? E o grupo G que tem brasileiro? Não apenas um, tem dois. Sim, tem dois brasileiros.
E um encardido. Tem Atlético Paranaense, cabeça de chave. Tem Libertad do Paraguai, Atlético Paranaense do Brasil, Libertad de Assunção do Paraguai, Alianza Lima do Peru e Atlético Mineiro do Brasil, de Belo Horizonte. E eu acredito que a dupla brasileira passa sim. O time de Paulo Turra e Felipão, que é o Atlético Paranaense, contra o time do Atlético Mineiro, do Hulk e companhia. Aqui os dois Atléticos passam. Eu acho que o Mineiro vai ser primeiro, então Atlético Mineiro em primeiro, minha opinião, meu palpite. Atlético Paranaense em segundo. Em terceiro vai passar o Libertad do Paraguai, que vai para a Sul-Americana. E o último ficará o Alianza Lima, né? Acho que nesse grupo, acho que o que deve impor um pouco mais de dificuldade, no caso do Alianza Lima, porque é muito fraco, mas a distância até Lima no Peru, que é muito longe, principalmente para o time do sul do Brasil, né? Tem que atravessar o continente. E o time do Libertad vai jogar no estádio do Nicolás Leoz, né? Que é o estádio próprio, né? Ou vai jogar no Defensores del Chaco. Provavelmente deve ser, porque é uma torcida. É a terceira força do time do futebol paraguai, que não quer dizer muita coisa também, né? O Palmeiras vai enfrentar a segunda força, que é o Cerro Porteño, que eu acho que o Palmeiras passa também, né? Mas eu acredito que nesse grupo G passa Atlético Mineiro, passa o Paranaense em segundo, Libertad e por último fica o Alianza Lima do Peru. Vamos pro grupo H. Grupo H que não tem brasileiro, no caso o G tem dois, mas no H não tem nenhum. Tal qual o grupo F que tem o do Boca Juniors, do grupo H tem Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, né? O Melgar do Peru e o estreante Patronato, que até alguns anos atrás era time amador, disputava em divisões inferiores e foi lá e nunca foi protagonista de nada. Lembra muito também que nós estávamos falando muito de futebol, até paulista, falando de Água Santa, que era um time que disputava divisões menores, teve uma ascensão, agora está aí. O Patronato tá porque ele ganhou a Copa da Argentina, né? Não sei, Copa da Liga, como é que é o formato do futebol argentino, mas tá lá. Se tá na Libertadores, algo fez. É ruim, mas não é tão horrível assim pra estar na Libertadores, né? Por mais que tenha 1 milhão de vagas, né? Pelo menos no Brasil é assim. Então acho que quem passa, primeiro vai passar Atlético Nacional, né? Da Colômbia, né? Que é um futebol mais moleque, né? Um pouco mais vistoso de se ver. Em segundo passará o Olímpia do Paraguai. Aí por último vai ficar Melgar do Peru e Patronato. Acho que nessa estreia não vai fazer nada. Acho que termina em último. Então Melgar em terceiro e Patronato em último colocado. Então esses aí são os meus palpites. Acredito que eu citei aqui, por mais que são 7 brasileiros divididos em 8 grupos. Grupo G que tem 2 brasileiros, né? Eu acredito que todos passem. Uns vão ter mais dificuldade, outros menos. Mas eu acredito que o futebol brasileiro vai se fazer prevalecer. E eu acho que muito provavelmente um brasileiro vai cair fora quando estiver no mata-mata, quando começar a encontrar com outros brasileiros. Vamos supor, um Palmeiras encontra com o Corinthians, o Palmeiras é mais forte, tira um Corinthians, um Flamengo, tira um Atlético Mineiro. Acho que vai ser jogos assim, vão ser super jogos, grandes jogos, mas acho que não vai ser algo muito diferente disso. Então, eu citei Palmeiras e Corinthians somente por clubismo também, para dar uma cutucada na corintianada também, né? Porque é bom brincar também com futebol. Mas eu penso assim, esses foram os grupos, teve o sorteio Duque na sede da Confederação Sul-Americana, Conmebol, e também deu os meus palpites. Aí quando encerrar essa fase, a gente faz um vídeo, vamos ver se eu acertei, se a gente faz um cara a cara, se deu certo ou não. Eu sempre gosto de fazer isso, acho divertido. Mas é isso. Libertadores vai começar, acho que semana que vem já vai ter jogos, né? Não sei se isso vai interferir, dependendo de quando vai ser a estreia do Palmeiras, vai ser contra o Bolívar na altitude. Dependendo do dia que vai ser, eu acho que vai cair numa terça. Isso pode afetar no primeiro jogo do Palmeiras contra o Água Santa, então pode ser antecipado um dia, para o Palmeiras ter aquele tempo hábil para poder descansar e ter tempo hábil para poder jogar uma partida de tal magnitude. Eu ouvi até palmeirense dizendo na internet, quando eu estava anotando os grupos que estavam se formando, o Palmeiras poderia jogar com um time misto na estreia da Libertadores e força máxima contra o Água Santa. Eu não acredito que o
que o Abel Ferreira vai fazer isso. Eu acho que ele vai pro pau em todas. Titular Água Santa, nos 2 jogos. Libertadores, ele vai jogar a Vera. Cansou, o cara sai, mas vai jogar o melhor que tem. Acho que essa é a cara do Abel Ferreira. Então agora é só aguardar. Os grupos estão feitos, foram sorteados. Falei os grupos, falei os meus palpites. Agora é torcer. Cada um com a sua bandeira, cada um com a sua equipe, com a sua torcida. E vamos lá, vamos ver quem vai ter a sua glória eterna.